Boa tarde. Para quem não me conhece ainda, eu sou Cristiano Berni, sou Head of DevOps da Animati. Estamos aqui na JPR em São Paulo para fazer uma live real time. Vamos ver como a gente se sai nessa. E a gente está aqui para discutir o quão importante é uma consultoria de infraestrutura, de um ambiente para receber o sistema, o software em suas clínicas ou hospitais. Oi pessoal, eu sou Luiz Felipe Nobre, médico radiologista. A gente atua nessa área de RIS e PACS há pelo menos quase 30 anos. Inicialmente na Universidade Federal de Santa Catarina, depois coordenamos um projeto grande no governo do estado de Santa Catarina e depois fomos um dos fundadores do NetPACS, que há uns 5 anos se fundiu com a Animati, formando essa nova empresa, então, com o melhor das duas empresas. O melhor, isso aí. Então a gente está aqui hoje para fazer um pouco dessa conversa, que é o que a gente vive na empresa hoje internamente, que é essa discussão entre a necessidade do radiologista e o que o desenvolvimento pode entregar com a visão técnica que eles têm, que muitas vezes limita as necessidades, as ideias que a gente tem como usuário, mas isso é super importante que a gente tenha isso hoje dentro da mesma empresa, tanto a visão do técnico, do desenvolvedor, quanto a visão do usuário, da necessidade do usuário. É isso né, aí. Cristiano? É isso aí. Muito bem, muito bem. Sempre tentamos pegar o melhor dos dois lados. Exatamente. Para entregar um produto que seja de agrado para o pessoal e que tenha segurança também, desempenho, velocidade, que a gente preza muito. O sonho de todo usuário radiologista é a gente ter um sistema que tenha, então, segurança, velocidade e estabilidade, né? O maior pesadelo que um radiologista pode ter é estar trabalhando e o sistema cai, né? O sistema para de funcionar. Ou ele é um sistema lento para baixar as imagens, para a gente conseguir executar a nossa tarefa, que é olhar as imagens e fazer um laudo, né? Então tudo isso faz parte do nosso dia a dia. E hoje em dia, com a LGPD, com a Lei de Segurança de Dados, a segurança passou a ter uma relevância também muito importante. E, como eu disse, muitas vezes a gente tem que saber as limitações que um sistema hoje pode ter do ponto de vista legal para que a gente atinja nossos objetivos. Então, um dos objetivos nossos de fazer essa live hoje é fazer uma breve discussão sobre alguns desses temas, né? Certo, certo. Muito importante, né, falando para alcançar esse objetivo, aqui na feira o pessoal vem, vê o sistema, vê tudo funcionando, mas não, muitas vezes não se interage como ele está rodando por baixo. Às vezes perguntam, não, mas agora tem a nuvem, vou deixar hospedado na nuvem e está tudo certo. Ok, mas você ainda tem que ir lá e selecionar a máquina da nuvem. Você tem que ter saber o que item selecionar, qual o hardware, o que precisa ter de backup para ter de segurança. E também, o muito importante, não extrapolar o custo, né? Não ter um custo muito alto. Não adianta também ir lá colocar tudo que precisa de hardware e você está tendo um custo elevado. Então, nós estamos aqui para orientar qual a melhor forma, né? A consultoria de como ter o melhor hardware ou um modelo híbrido, comprando um servidor local e nuvem, para que você alcance os seus objetivos e não tenha um custo muito alto. Exatamente, isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito sobre essas características que não são vistas ou não são identificadas facilmente pelo usuário. A gente, como médico, muitas vezes não tem a noção do que está por baixo funcionando do sistema, que é muito importante. Por exemplo, essa questão que a Animati desenvolveu de um modelo híbrido, onde parte dos dados dos exames sobem para a nuvem, mas aqueles exames ou aqueles dados que são mais relevantes, importantes no momento do diagnóstico, estarem disponíveis num servidor local, por isso a gente chama de modelo híbrido, parte está na nuvem, parte está no servidor local, para que a gente tenha a tão desejada velocidade aceitável no sistema, né? Então são características técnicas, mas que têm um impacto muito grande na vida do radiologista e que são soluções que a Animati tem desenvolvido, levando em consideração essas duas visões, né? A visão do radiologista como usuário, da necessidade que a gente tem, e a visão técnica que é capaz de desenvolver, em cima dessa necessidade,
uma solução, como esse exemplo que a gente está dando, de um modelo híbrido que garante uma velocidade e uma estabilidade do sistema. Isso mesmo. Mas também, assim, eu gosto muito de fazer comparação com carros, que é uma grande paixão de todos os brasileiros, né? Você pode comprar uma BMW ou pode comprar um carro popular. O carro popular, os dois vão fazer a mesma coisa, mas a BMW vai oferecer talvez um conforto melhor, uma segurança e uma velocidade maior. Mas o carro popular, você vai estar lá, né, sem ter um torque, enfim, vai estar funcionando, mas talvez você vai estar perdendo desempenho, né? Então a gente tem essa mesma comparação quando a gente compra um servidor. Assim como nos carros hoje em dia são obrigados a ter ABS, freio ABS e airbag, nós, pelo menos na instalação dos nossos sistemas, estamos com os requisitos mínimos de ter um servidor com gerenciamento remoto para nosso trabalho remoto e uma RAID, redundância de discos. Com isso, a gente tem pelo menos um nível de requisito mínimo para iniciar a instalação dos sistemas com menos problemas. Entrando no modelo híbrido, a gente consegue ter um backup full, completo, em nuvem, que já é aceito pelas certificações. Todas as empresas que estão passando por certificação, esse modelo é aceito como 100%, 100% é aceito como válido, como backup, redundância de dados em outro ambiente, é escalável e anti-desastre. E uma coisa que, para mim, que sou já um pouco histórico, né, nesse desenvolvimento dessas soluções, eu sou de um tempo em que, quando a gente comprava um PAX, ele era um sistema que a gente era obrigado a comprar o hardware junto, das multinacionais. Isso era muito caro, né? Depois a gente passou por um momento onde a gente começaram a surgir os produtos que eram baseados muito em software. E aí a gente começou também a ter uma dificuldade sobre que hardware comprar para operar esse sistema PAX, que hoje é um software que eu posso instalar em qualquer computador. E muitas vezes a gente percebe que os médicos não têm uma orientação adequada de qual hardware eles devem adquirir que garanta essa condição ideal de velocidade, de estabilidade e de segurança. Então, esse compromisso da Animati NetPAX de orientar o médico que está adquirindo o sistema em relação ao hardware ideal ou mínimo necessário para que tenha determinadas garantias, isso também é muito importante, é um diferencial muito grande da nossa empresa. Legal. Não é? Concordo. Em que mais podemos entrar nesse assunto? Uma coisa que eu acho muito interessante também, então, já que a gente tem um tempinho ainda na live para a gente discutir, aí a visão nossa do radiologista, de que a gente tem na nossa prática no dia a dia diferentes instâncias ou diferentes ambientes de laudo, né? Você pode estar trabalhando dentro de um serviço de radiologia onde você tem uma situação ideal, que é o software rodando e uma workstation, por exemplo, para olhar as imagens, e o editor de texto para dar o laudo daquelas imagens que a gente está olhando numa workstation, mas você pode ter uma situação onde você é obrigado a dar um laudo de emergência fora de um ambiente ideal. Por exemplo, aqui na JPR, hoje tocou meu celular aqui, eu tive que dar um laudo de emergência, e eu não estou com o meu computador aqui. Então você vai pedir um computador emprestado, né, e que você vai ter um acesso de internet, e ali você tem que fazer um laudo. Isso tudo também tem um impacto em velocidade, estabilidade e segurança. Então, hoje a gente tem isso de uma forma muito dinâmica e muito interessante, de estar sempre buscando dentro dos nossos sistemas soluções que nos permitam fazer esse tipo de atuação, né? Que seja uma atuação mais abrangente, que a gente possa usar momentos ideais de olhar a imagem e fazer o laudo num ambiente mais controlado, vamos dizer assim, e momentos onde a gente pode fazer isso de uma forma mais dinâmica, sem comprometer a segurança. E aí a gente vai estar sempre nessa troca, né? Até onde eu posso ir, até onde o nosso sistema pode ir, até onde ele pode entregar, sem que comprometa
a estabilidade, a velocidade e a segurança, né? E isso tem que ser, mais uma vez eu volto a frisar isso, isso é um tesouro que a gente tem dentro da Animat Netpacks, que é essa possibilidade que a gente tem dentro do desenvolvimento de uma discussão muito aberta, muito abrangente, garantindo essas duas necessidades, a necessidade técnica e a necessidade do médico usuário. Eu tenho um exemplo bem clássico desse lá em Santa Maria. O médico radiologista, ele estava de folga, estava no meio do mato com um facão, trabalhando lá, cortando mato, escalando, enfim. E ele recebeu uma ligação de emergência, estava com o celular, precisava de um laudo urgente. Ele puxou o celular dele no Animat, abriu ali, deu o laudo por voz mesmo, mandou para a digitadora e seguiu a trilha dele na folga. E mais do que isso, Cristiano, a gente tem que garantir que esse resultado que a gente produz de uma forma facilitada chegue lá na ponta, chegue no nosso cliente, que é o médico que pediu o exame, também de uma forma fácil, que tenha um acesso fácil e que ele consiga ler ou entender esse resultado de uma forma amigável e rápida. Então, quando a gente criou o hiperlaudo, que é um hipertexto onde a gente vincula algumas descrições às imagens-chave e a gente entrega isso de uma forma facilitada na internet, a gente está criando fidelização, que para os radiologistas a principal, a gente persegue o tempo todo a fidelização do nosso cliente, que é o médico que pediu o exame. Então são formas de atuação de um PACS, por exemplo, que garantem não apenas um conforto para o radiologista trabalhar, mas garantem também um conforto para o médico requisitante receber esse resultado. E isso cria vínculo, isso cria fidelização. Então, quando a gente fala nesses sistemas que melhoram a comunicação do nosso resultado, a gente está, na verdade, agregando valor ao trabalho do radiologista, que ele vai ser mais valorizado, né? Não vai ser substituído tão fácil pela inteligência artificial, né? Então a gente está garantindo que esse médico ele está conseguindo demonstrar o seu resultado do seu trabalho, que é um laudo, de uma forma elegante, rápida e eficaz para o médico que pediu esse exame, mas, mais uma vez, a gente tem que fazer isso de uma forma que não quebre a segurança, por exemplo, do sistema. Sim. Então, por isso é tão importante essa nossa conversa. Vamos tentar um pouco entrar na parte mais técnica, assim. Eu, como da parte de TI mesmo, como de infraestrutura, de DevOps, e o senhor como de médico, radiologista, ou como dono de clínica, quais seriam suas dúvidas assim relacionadas a servidores, o que precisa ter de servidores? Quando adquire um software da Animat, o que precisa ter? Eu preciso ter uma empresa que eu confie, porque o médico não vai saber nem o que ele precisa, né? O médico ele está preocupado com outras coisas, né? Eu preciso ter adquirir esse sistema de uma empresa que me passe segurança, que eu tenha a garantia de que ela, primeiro, está preocupada com isso, segundo, que tenha uma equipe que consiga me demonstrar isso e consiga me fazer sentir confortável de que aquela lista de requisitos está sendo garantida pela empresa que está colocando o software. Essa não é uma questão, muitas vezes, que a empresa assume, a empresa do PACS e do RIS assume, né? Ela fala, eu estou vendendo o PACS e o RIS, você bota aí no computador. E isso é uma coisa que a Animat faz. Então, eu não vou saber quais são os requisitos. Eu quero que você me convença de que esses requisitos estão sendo cumpridos e que você garanta, você que eu digo, a gente faz parte da mesma empresa, mas nós estamos fazendo o papel aqui de quem está comprando a solução e de quem está vendendo. Então, no momento que eu tenho essa segurança, e mais, no momento que eu entendo, por isso a gente está fazendo essa live, que dentro dessa empresa existe um médico, existe um colega que está ali garantindo que isso está sendo ouvido, né, está sendo discutido dentro da empresa, aí eu passo a ter essa segurança. Então, por isso que eu acho muito importante que a gente esteja passando hoje aqui na live, e esse é um objetivo nosso, esteja passando para os nossos clientes essa garantia de que a Animat faz isso, que a Animat ela não vende só o software, ela vende o software, ela permite que o médico ou a clínica compre o hardware no mercado, mas ele é orientado a comprar um hardware que garanta uma situação mínima de segurança
e de velocidade e aquilo que a gente necessita. Isso mesmo, isso a gente força muito, às vezes a gente até briga com o cliente, mas a gente até construiu um manual, um booking de requisitos que tem que pelo menos ter cumprido os requisitos mínimos, senão acaba até comprometendo a nossa entrega do nosso software e vão até questionar se o software é bom ou não. E por isso a gente tem tanto sucesso no mercado, porque a gente tem esse entendimento, a gente consegue passar esse entendimento para os clientes e os clientes, uma vez tendo esse entendimento, se comprometem à aquisição daquele conjunto de hardware necessário e tem um resultado satisfatório. Por isso a gente acaba sendo bem visto no mercado, porque o resultado final disso é um cliente satisfeito, que é o que a gente quer. O cliente sempre satisfeito. Certo. Agora eu vou puxar um pouco mais para o meu lado, vou falar sobre o storage híbrido. Tá? Hoje, a grande maioria dos clientes possuem servidores locais devido ao custo da nuvem, ao custo de tráfego de internet, que é pago para os provedores em nuvem. Então, a maioria do pessoal acaba optando por servidores locais ainda. Mas a gente consegue hoje ter uma solução híbrida, como a gente tem falado, né? Onde a gente vai ter todo o processamento local e todas as imagens vão estar na nuvem. Estando na nuvem, você vai ter o backup garantido feito por esse provedor de nuvem, versionamento para garantia caso aconteça algum ataque de ransomware ou alguma coisa do tipo, embora a gente utilize o sistema operacional Linux, ainda nunca sofremos esse tipo de ataque, mas pode ser que um dia possa acontecer, a gente já está preparado para isso, né, para ter essa garantia dos dados não sejam perdidos de forma alguma. Nesse modelo híbrido, você consegue aliar melhor, né, o custo-benefício hoje do mercado, né, e com a segurança que a gente tem conversado e o desempenho da infraestrutura local. Também temos o modelo 100% nuvem, mas essa é uma conversa daí que a gente tem que estudar caso a caso, cada cliente é um cenário diferente e a nossa equipe está muito preparada para conversar com todos os tipos de cenários e de muitas clínicas, já faz muitos anos que a gente trabalha com isso. Então, estou aqui, né, vendendo nossa consultoria junto, nossa consultoria de infra, né? E isso é muito importante. Eu me lembro que eu questionei a você um tempo atrás, falando, por que a gente não bota o sistema todo na nuvem? Hoje em dia está todo mundo falando tanto em nuvem, né? Por que o nosso sistema não roda todo na nuvem? A gente conseguiria até ter uma gestão melhor sobre as instalações se a gente não tivesse que fazer essa instalação em servidores locais, né? E aí a tua resposta me convenceu plenamente na época, que era a questão do custo, né? Que era uma questão e da velocidade, né? E aí vem aquela também, eu fui surpreendido pela tua demonstração na época, desse sistema que foi criado na Animat, que ele não necessariamente usa uma nuvem específica de um vendedor, como o Google, por exemplo, que você me falou que é bem caro, né? Você fez um sistema que ele pode... ele é adaptável a diferentes multiplataformas. Não depende do fornecedor. Qualquer fornecedor de um tipo de storage, por exemplo, storage orientado a objetos, pode ser Azure, Amazon S3, Google Cloud, todos eles é compatível com o nosso sistema. O que barateia o custo, né? O modelo híbrido e ele multiplataforma, ele barateia muito o custo e ele garante a velocidade do sistema. Então isso tudo é muito importante, porque o médico, muitas vezes, ele não sabe disso quando ele compra um sistema. Ele não sabe as características, né? Ele está comprando um carro, já que você falou do carro, né? Ele está comprando um carro que ele não conhece muito do motor, né? E aí, na hora de fazer a manutenção, ele se surpreende com o valor que ele tem que pagar na manutenção do carro. Então, isso tudo tem que ser transparente, é importante que seja transparente, para que o cliente escolha a melhor opção, sabendo das características dos diferenciais de cada empresa, né? E isso é um grande valor que a gente tem. E tem opções também, né? Fornecedores, enfim, possa escolher. São valores grandes que a gente tem desse sistema que é aberto, que é multiplataforma e que tem uma, como o Cristiano falou, tem uma consultoria que vem junto em relação à aquisição. E ainda falando um pouco mais sobre como isso foi desenvolvido, né? A gente tem, dentro da infraestrutura de Animat, a gente também tem uma parte de desenvolvimento, onde foi desenvolvido esse modelo híbrido, que a gente chama, que é feito em parceria com o pessoal da Inglaterra. A gente tem contato direto com eles lá,
semanalmente, né? Então a gente reporta problemas. É uma ferramenta que não foi... desculpa. Ela é desenvolvido o modelo híbrido aqui na Animate, mas a base, a API, ela foi construída junto com o pessoal da Inglaterra. Isso é muito interessante também. A gente faz o reaproveitamento de software, enfim, e consegue constantemente ter atualizações quando lança uma plataforma nova, por exemplo, o Google, mas aí entrou uma nova agora, o iDrive, enfim, eles já estão desenvolvendo junto e se adaptando a todos os tipos de cloud. Isso que tornou muito interessante também. Então isso está sempre evoluindo, é super importante que a gente esteja atento para as evoluções, né? Essa é uma área que isso não interrompe nunca, a gente vai ter sempre novidades, né? E a gente está bem ativo olhando para essas novidades no desenvolvimento e adaptando o que é necessário, mas o que é adequado à nossa realidade. Muitas vezes tem situações que são adaptadas à realidade estrangeira e na nossa não funciona muito bem. A gente tem aí no mercado alguns sistemas de multinacionais que a gente, como tendo muitos amigos radiologistas, a gente vê que tem, às vezes o pessoal sofre bastante por ter uma super solução que foi muito cara, que veio como uma solução igual para o mundo inteiro, mas que quando chega aqui não funciona muito bem, né? Porque não se adapta muito bem. A nossa rede, se a gente for comparar, por exemplo, a velocidade da nossa rede 5G do Brasil e do Japão, são coisas completamente, são realidades completamente diferentes. Então a gente tem essa garantia de um software ou de um conjunto de softwares, né, de um sistema que é desenvolvido no Brasil por desenvolvedores que conhecem a nossa realidade e, mais uma vez, sempre com a garantia de que eu estou ali no pé deles, garantindo a necessidade dos médicos, do usuário, para que a gente também não desenvolva alguma coisa que é muito boa tecnicamente, mas que não nos atende, né? Essa é uma briga, entre aspas, que a gente sempre vai ter dentro da Animate. Mesmo. Vamos ver se temos espaço para algumas... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, a gente tem até como responder aqui. Ao vivo, não sei se... ao vivo, estamos à disposição, né? A gente tem muito prazer de interagir. Essa é a primeira live que a gente faz, né? Eu espero que a gente torne isso uma coisa mais frequente, porque a gente acredita muito na importância desse relacionamento com os clientes, né? Já dizia o Steve Jobs, né? Quando você desenvolve um sistema, você começa ouvindo o usuário para depois levar a necessidade para o engenheiro. Se você começar do engenheiro para o usuário, é capaz de você desenvolver alguma coisa que não vai ter muita função lá no final, né? Não vai servir muito para o usuário. Então a gente quer ter essa abertura de ouvir os nossos clientes. A gente faz isso no dia a dia da empresa, mas abrir um canal também de comunicação através da internet aqui com alguma frequência é alguma coisa muito interessante, né? Estou olhando aqui os itens do nosso briefing para ver os itens. Praticamente a gente já comentou sobre praticamente todos os tópicos. Cobrimos já a nossa conversa. Então, daí vamos ver se a gente consegue abrir mais alguma questão. Eu não sei se existe alguma pergunta aí. Se não, eu acho que a gente pode também... a gente não tem como fazer nenhuma demonstração de sistema aqui. A gente gostaria de convidar vocês, quem estiver em São Paulo. A gente está presente, a gente está fazendo essa live aqui direto do nosso stand aqui, que é o stand 58 da Jornada Paulista de Radiologia. Tem uma equipe grande aqui. Quando a gente faz essa feira, a gente faz isso trazendo o que a gente tem de melhor para demonstrar. Estamos desenvolvendo agora uma interface nova, um editor de laudo novo, que ficou muito interessante, com várias novidades ali, com uma paginação exata de como vai ficar o resultado, coisa que a gente não tinha em ambiente web, a gente não tinha isso, agora a gente tem. E com uma integração com o ChatGPT muito interessante, não o ChatGPT usado para análise de imagens médicas. Isso a gente tem parceiros com sistemas que funcionam integrados e homologados dentro do Animate, que fazem isso já. Mas a gente está trazendo essa possibilidade de usar um assistente de laudos usando o ChatGPT para a realização do laudo. Isso também está muito interessante. A gente brevemente vai fazer algumas demonstrações
que vai disponibilizar na internet para quem não tem a possibilidade de vir aqui assistir isso ao vivo. Mas quem estiver em São Paulo e quiser dar uma passada aqui, a gente vai estar por aqui até o final de semana, até o final da Jornada Paulista de Radiologia. E tem coisa muito interessante aqui para que a gente possa demonstrar para você. E isso é exclusivo da Animate. Não vi ninguém com uma integração com o ChatGPT ainda aqui. Estamos com isso com exclusividade. O pessoal que tem passado aqui tem ficado muito interessado, achando muito interessante. Ainda não está comercialmente disponível, a gente está no final do desenvolvimento, aí, mas nos próximos meses a gente deve integrar isso ao nosso editor de textos. Entrou uma questão aqui agora sobre o monitoramento dos servidores. Isso é uma que eu sempre briguei com a turma inteira desde o início. Então, a gente tem todos os servidores monitorados ativamente. Então, quando acontece alguma falha, algum servidor, a gente ativamente já está recebendo os alertas. Ou seja, você sabe que a falha vai acontecer antes dela atingir o usuário, não é isso? Antes de atingir, ou se atingiu, já estamos tomando as providências. Quando atinge o usuário, você já está trabalhando para recuperar. A gente tem a possibilidade na Animate. A gente está, como está olhando todos os servidores, monitorando os servidores, a gente sabe, quando, por exemplo, quando ele está sendo sobrecarregado e a gente tem uma possibilidade de atuar nesse servidor antes dele dar problema, né? Isso é muito importante, isso tem a ver com a estabilidade do sistema, né? A gente sabe o drama que é uma clínica que funciona em cima de um sistema que para de funcionar de uma hora para outra, né? E aí tem que se fazer o contato com a empresa para ver quando que essa empresa vai poder resolver o problema, né? Então faz toda a diferença quando a empresa já sabe que esse problema vai acontecer, já está atuando junto contigo, isso é parceria, né? Sim. Isso é uma coisa muito importante, isso é parceria. E isso garante estabilidade, que para nós é fundamental, né? Agora aqui uma outra muito importante sobre a redundância, tá? Isso, e o backup, enfim, até o modelo híbrido pode ser questionável, né? Se um sistema para de funcionar ou, enfim, queima o servidor, o sistema ele vai ter um tempo fora. Isso dependendo da redundância que você está trabalhando, né? Normalmente, se o servidor estraga, ele tem um ponto de restauração de um tempo atrás, algumas horas atrás, e para restaurar esse banco vai demorar, digamos assim, uns 10 dias. Aconteceu com um cliente agora, levou um dia restaurando o banco de dados. Então, a maioria dos sistemas estão nesse formato, porém, é possível ter um modelo a quente, por exemplo, não tem tempo de parada. Só que isso tudo envolve custos. Então, quando você propõe ter um ambiente totalmente redundante, ou 2 servidores locais, o pessoal acaba a tender para trás devido ao custo. Isso tem se reduzido um pouco com o modelo totalmente nuvem, porque no modelo completamente nuvem, o provedor, né, o Google, a AWS, enfim, eles garantem isso para ti. Então você não vai ter que investir com pessoas trabalhando numa redundância e tendo que cuidar essa redundância quente no ambiente da clínica. Então tudo isso a gente tem já para informar para vocês, né? Qual o melhor cenário que pode atender vocês. Eu acredito até pela experiência que a gente tem, pelo que a gente já viu acontecer, que esse modelo ideal pode variar, inclusive, de cliente para cliente, né? Isso. Uma vez que ele seja informado dos limites e dos custos envolvidos em cada modelo e faz opção por ter um determinado modelo, correndo Sim. mais ou menos risco. Correndo mais ou menos risco, isso mesmo. Mas é importante que ele conheça isso, que ele saiba disso. Assuma o risco de ficar um dia sem sistema. Então, o modelo X é esse. Agora, o modelo um pouquinho mais caro, ele não vai ter risco nenhum. Então, quanto mais corporativo, quanto maior o hospital, quanto mais recurso ele tem, talvez ele queira uma garantia de 100% de não ficar, que é o modelo quente que você está falando. Isso. Uma clínica menor, no interior, talvez ele fale, não, eu posso até ficar um dia sem fazer exame, mas eu tenho que ter um custo menor aqui no servidor, eu não quero comprar 2 servidores e tal. Então é importante essa proximidade que a gente tem entre a empresa que está comercializando o sistema e quem está adquirindo, sempre com essa intenção, né, de garantir a melhor opção, a melhor escolha, né, mas sabendo, tendo a informação das diferentes possibilidades, né, dos diferentes modelos, né. Isso é muito importante. Isso mesmo. Bom, vamos ver se temos mais alguma questão aqui, mas acho que já estamos indo para o final da nossa live.
que nós temos aqui para... Então tá bom, se não tem mais pergunta, eu acho que foi bem produtiva a nossa conversa hoje aqui. A gente quer realmente se mostrar disponível para que a gente possa atender outros questionamentos que podem surgir. Fiquem à vontade para fazer perguntas posteriores até o encerramento da live. A gente vai responder isso da forma mais conveniente. E nós vamos lançar um desafio para quem vai fazer a próxima live. Isso, está feito o desafio, né? Vamos ver quem dá. Vamos ver quem topa vir aqui para que a gente possa fazer isso com uma certa frequência, né? Dentro dos determinados questionamentos que são mais comuns e que surgem e que a gente vai selecionando aqui as pessoas dentro da empresa que podem responder, né? Talvez falar sobre a nova interface que está por vir, que estão planejando. A gente está preparando uma interface muito interessante, nova, totalmente nova, que é mais próxima da necessidade do usuário. Isso era uma característica do NetPax, né? Quando a gente fez a fusão com a Animate, alguns clientes antigos do NetPax ficaram inseguros de fazer a progressão para a nova interface do Animate Pax, e a gente agora está trabalhando para que as duas coisas se integrem de uma forma mais efetiva no sentido de conforto para o usuário, que os usuários se sintam mais à vontade de laudar. Isso é uma coisa que a gente garante que nos próximos meses a gente vai ter isso mais integrado, mais confortável, e o que a gente quer sempre é perseguir a necessidade do usuário, a felicidade e o conforto dos usuários usar o nosso sistema. Muito bem, isso aí. Então, agradecer, obrigado a todos. Para frente, Animate. Isso aí. É isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo. Até a próxima. Tchau.